Olá, aqui estamos para gravar o vídeo de número 3 do estudo de O Livro dos Espíritos de quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras a partir das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. E agora, em virtude da pandemia, do distanciamento social, nós continuamos com os nossos estudos mais à distância, gravando as aulas, e elas são postadas no YouTube, nos grupos de WhatsApp da casa. Nós estamos aqui no meio do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos no livro 2º, capítulo 9. E para o nosso estudo do dia 30 de setembro, a gente está abordando as questões de número 473 até 488A. Nós estamos aqui agora na questão número 484 e o Kardec pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Responde o espírito de verdade: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sensações. Olha, é algo que nós não dá para ter dificuldade de entender, porque somos espíritos. Somos espíritos que hoje estamos encarnados nesse corpo físico. Nós nos afeiçoamos a quem? Aqueles indivíduos que têm o mesmo tipo de gosto, que têm afinidade, né? Existem algumas afinidades que determinam a proximidade, sejamos ou não familiares, né? Então, e assim continua sendo após o desencarne. É sempre bom a gente lembrar que depois que a gente desencarna, esse período da erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, nós não vamos virar santos, nós não vamos mudar completamente, é um continuar. E esse continuar abrange inclusive isso. A gente vai se afeiçoar da mesma maneira que nos afeiçoamos hoje. Questão número 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Imaginemos nós com relação àquelas pessoas da nossa família, que nós gostamos muito, nós vamos continuar gostando. Nós vamos sentir a falta, né? Isso não quer dizer que o espírito encarnado ou desencarnado tem que cair em desequilíbrio, em desespero por causa da distância. Mas a afeição continua. E a lembrança dos momentos bons, do que se viveu junto, do que se construiu juntos, essas lembranças são motivos justificáveis para a afeição. Questão 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida física? Responde o espírito de verdade: os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Ele está se dirigindo a nós encarnados. Eles se sentem felizes quando nós estamos bem. Eles se afligem com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque então esses males não vos darão resultados, pois procedeis como doente que rejeita o remédio amargo destinado a curar. Vamos fazer aqui uma analogia. Quando as nossas crianças estão no processo de aprendizagem
da leitura, da escrita, eles passam de alguma forma por um certo sofrimento, vamos usar assim essa expressão. Por quê? Porque existe uma certa dificuldade, é um processo que está sendo ali feito. Assim como quando uma criança começa a andar, ela cai, ela titubeia, ela não sai andando de repente. Normalmente ela vai titubear, vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. Esse momento em que está se fazendo esse processo de aprendizagem, seja quando a gente aprendeu a ler, a escrever, a fazer conta de dividir, não é? A andar e tudo mais, ele é um momento de sofrimento, mas que nós precisamos passar por aquilo para a gente poder alcançar o outro nível. Então vamos imaginar isso, aqueles espíritos mais adiantados olham o nosso sofrimento muitas vezes e torcem muito para que a gente seja perseverante, para que a gente aproveite aquela oportunidade de dificuldade para chegar onde é preciso chegar, não é? Assim como a gente torce para que a criança, a gente ajuda, não é? E torce, mas ela precisa aprender por si a andar, a falar, a escrever. E isso vai ser tão positivo, tão bom, que vai chegar o momento que ela não vai se lembrar desse processo, que houve uma dificuldade. E é mais ou menos isso que vai acontecer com a gente. Então, quando nós vemos uma criança aprendendo, por mais que a gente fique, puxa, caramba, né? Já podia ter aprendido, mas não é um sofrimento absurdo, porque a gente sabe que aquilo é necessário, aquilo é positivo, né? Questão número 487. Qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? A pergunta do Kardec. Aí o espírito de verdade responde: a pior coisa é o vosso egoísmo e a vossa dureza de coração. É disso que tudo deriva. Eles riem de todos os males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se rejubilam com os que têm por fim abreviar o vosso tempo de prova. Questão número 488. Os nossos parentes, os nossos amigos que nos precederam na outra vida, têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, é lógico que isso vai depender da convivência que se teve. Isso vai depender de tudo que se construiu juntos, independente, e eu não estou falando aqui de riqueza material, nada disso, vai depender da relação que se teve. É lógico que eles vão ter muita simpatia por aquelas pessoas que genuinamente foram irmanadas, se amaram, independente até dos laços consanguíneos. E eles vão nos proteger de acordo com a sua, e desejar o bem de acordo com as suas condições. E finalmente, a questão 488A, que é a última do nosso estudo de hoje: são os espíritos sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis. Ou seja, todas as emanações, tudo aquilo que nós vibramos, ela atinge o seu endereço. Só que isso quer dizer que os pensamentos bons atingem e os pensamentos ruins também podem atingir. Então, quando nós estamos libertos dos nossos corpos físicos, não haverá mais, vamos assim dizer, nós não conseguiríamos mais mentir, porque na verdade a maneira de se comunicar, como a gente já viu em outras questões, ela está mais ligada, não tem como mentir, porque nós exteriorizaremos aquilo que pensamos. Então as nossas
preces de amor, as nossas vibrações de amor, elas com certeza são sentidas. Assim como as nossas vibrações de sentimentos não tão elevados, não é? Elas vão ser sentidas também e vão gerar os frutos, sejam bons, sejam ruins. Então aqui a gente encerra os itens, as questões do nosso estudo da noite de hoje. Um grande abraço a todos, até a próxima oportunidade.